Graças a Deus que nos dá vitória neste nome santo eterno de Jesus Cristo. Eu, Evangelista Geraldo, desde já quero agradecer a Deus e a oportunidade de estar postando aqui este vídeo, ao qual traz aos nossos conhecimento acerca de noticiários que temos que saber por ser cristão, e através deste vídeo possamos expressar. Quero ler aqui uma palavra da parte de Deus, ao qual se encontra no livro de 2 São Pedro, capítulo 2, no versículo 1 diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Quando olhamos para esta palavra, vemos que realmente os dias em que nós vivemos, época ao qual passamos de momentos, muitos falsos profetas, falsos ensinadores, doutrinas de demônios, muitas heresias em nossos dias. Temos que tomar cuidado realmente. E eu quero trazer aqui uma notícia acerca de um jornal gospel que nos chama muita atenção nesta hora, ao qual diz assim: pesquisa revela que a maioria dos ateus são de famílias cristãs. Aqui no Folha Gospel, né? Um estudo realizado nas universidades britânicas de Kent e Coventry, foi feito em 6 países, mostra o que é ser ateu hoje. Um estudo que está sendo utilizado pelos pesquisadores na maior conferência sobre ateísmo realizada no Vaticano. Entrevistou 6.600 pessoas, seguindo criteriosa amostragem científica do Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, China, Japão e Dinamarca. Este relatório ele tem 8 pontos chaves para entender o fenômeno da não crença no mundo. Ateus, aqueles que não acreditam em Deus, e agnósticos, os que não sabem se existe Deus ou não, mas não acreditam que haja uma maneira de descobrir, que não são homogêneos. Eles aparecem em grupos diferentes nos países pesquisados. Por conseguinte, há muitas maneiras de ser incrédulo, pontua o documento. Em todos os 6 países, a maioria dos que não acreditam em Deus se identificam como sem religião, e na hora de se autorrotularem, os incrédulos que preferem ser chamados de ateu ou agnóstico, eles não são a maioria. Muitos classificam-se como humanistas, pensadores livres, céticos ou seculares. Os ateus do Brasil e da China são os menos convencidos de que suas crenças sobre a não existência de Deus está correta. Não crer em Deus não significa necessariamente não acreditar em outros fenômenos sobrenaturais, ainda que os ateus sejam mais céticos em relação a estes do que a população geral. Entre os ateus, o percentual de pessoas que acham que o universo é, em última instância, sem sentido e maior do que no restante da população, mas ainda assim em números muito inferior ao da metade dos pertencentes ao grupo. Quando confrontados com questões relacionadas a, segundo o relatório, valores morais, objetivos, dignidade humana e direitos correlatos, além do valor profundo da natureza, as posições dos ateus são semelhantes ao do restante da população. E por fim, quando perguntados sobre quais são os valores mais importantes da vida, houve uma concordância extraordinariamente alta entre incrédulos e população gerais. Aponta o levantamento familiar e liberdade, foram muito bem citados por todos, além da compaixão, verdade, natureza e ciência. E nada de Deus no meio de tudo isto, simplesmente homens que têm as suas próprias opiniões. E a segunda parte desses contextos que eu quero trazer aqui nesta hora é sobre o padre. Ele revela a verdade sobre a Igreja Católica e o Papa Francisco e choca católicos. Isto está na Gospel Geral, né?
um noticiário muito importante e foi feito até em vídeo, aonde o falecido padre espanhol Jorge Loring, que aborda a verdade católica diante das seitas protestantes, sem nenhum medo de patrulhar do politicamente correto, apesar do Papa da época ser João Paulo II, é evidente que todo o conteúdo se aplica ao nosso papal atual, o Papa Francisco. É fácil perceber que o conteúdo deste vídeo soa intolerante aos ouvidos do homem moderno, porém é triste ver que muitos católicos se escandalizam quando são expostos a estas verdades simples e muito óbvias da nossa fé católica. Provavelmente isto ocorre porque são poucos os padres que possuem a mesma coragem do padre Jorge Loring, enquanto a maior parte dos inimigos da Igreja Católica dizem o oposto por aí, sem receio algum. O padre Jorge Loring se ouviu citando uma descoberta arqueológica de algumas décadas atrás, que encontrou os ossos de São Pedro, que é o apóstolo Pedro, no Vaticano. As relíquias de São Pedro são um dos maiores tesouros da fé, conhecida essa história incrível através deste pequeno vídeo. O padre Jorge Loring diz em determinado momento que são mais de 400 seitas protestantes. Não sei se ele disse isto ao pé da letra ou se referindo apenas às seitas propriamente ditas, porém é evidente que a divisão no protestantismo é imensamente maior do que isto. Outro ponto importante é abordado no final do vídeo, quando o padre deixa claro que a verdadeira Igreja Católica ela é conhecida através do testemunho de vida dada pelos santos, e não pelo mau exemplo dos católicos que vivem de maneira errada a fé. Jorge Loring também diz que, apesar do protestantismo ser falso, não é errado admitir que existem pessoas honestas e muito boas dentro deles. O Papa realmente, eles falam as suas teses, as suas teorias, né? Dentro do que esse padre diz, uma das coisas é certa, outras são coisas que não devemos levar a sério, pois a igreja dele, a católica e tudo que nela há, simplesmente foge muito dos princípios bíblicos e das doutrinas ao qual os discípulos e os apóstolos pregavam na época e o que está dentro da palavra do Senhor. E para completar, encerrando a tese aqui, eu quero trazer mais um noticiário que se encontra no Chico Gospel sobre o pastor que tem visão do arrebatamento e chora. Poucos vão subir e abala lideranças evangélicas. É isso aí. O pastor Jackson Villa teve uma visão profética do arrebatamento que o despertou ainda na madrugada. Confuso e assustado, ele acordou sua esposa às 2h30 da manhã e passou recado urgente a quem interessa. Segundo o pastor, ele tinha acabado de ter uma experiência com o arrebatamento da igreja e pediu para que os internautas compartilhassem ao máximo que pudessem a sua transmissão. Um pouco assustado com a visão, Jackson, ele afirmou que no arrebatamento vai subir poucas pessoas, em uma matemática quase que confusa. Segundo o entendimento humano, ele disse que seria 55 vezes menos que a população do Brasil. Segundo o simbolismo profético do arrebatamento, alguém mandava que quem fosse subir entrasse dentro de uma casa. E de acordo ainda com a visão do pastor, o espaço tinha menos de 1 metro quadrado. Visão que outros evangélicos tiveram sobre a porta da entrada estreita também foi confirmada no sonho do pastor. A porta era muito estreita para entrar no céu, disse ele. Imagine uma multidão querendo entrar e a porta com menos de 1 metro. Eu entendi como era estreito. Jackson Villar contou ainda que a visão lhe mostrou que quem for arrebatado no mundo espiritual terá níveis conforme as obras. Quanto mais você se renunciar, mais você será no céu. Quanto menos você ter, quanto menos você for nesta terra, alertou o pastor aos prantos. Em lágrima, o pastor contou que viu um monte de irmãos e o alertava que estava tendo arrebatamento e pedia para que acordassem, mas todos estavam dormindo. O que mais entristeceu o pastor na visão e não conseguiu conter o choro foi saber que a maioria dos irmãos que eram da sua casa, da sua própria família, algo incompreensível acontecia, pois caía água na cabeça deles de uma cachoeira de aproximadamente 2 metros.
Deus e eles não acordavam. Esta é uma das visões ao qual o pastor teve, e realmente não é nem o primeiro e nem o último pastor que vai ter visão acerca do arrebatamento. Que Deus venha abençoar a todos. Até o próximo vídeo.